Muito bem, pessoal. Boa noite a todos vocês. Quero, antes de iniciar o nosso encontro, avisar a todos que a aula está sendo gravada. Ok? Muito bem. Hoje nós vamos praticamente encerrar, né, a nossa matéria sobre o lucro presumido. E por incrível que pareça, sobrando um tempinho, nós entramos ainda já no lucro arbitrário. Tá? Mas essa aula vai ser uma aula extremamente importante, não que as outras não o sejam, mas é porque nós vamos fazer um exercício completo, envolvendo daí todos os tributos na parte do lucro presumido. Então, nós vamos fazer no passo a passo as apurações do PIS e da COFINS, regime cumulativo, né? E também vamos daí apurar o lucro presumido em relação ao imposto de renda e à CSL. Então, vocês vão ter que ficar bastante atentos. Eu vou, na hora que eu estiver passando os slides, que eu estiver resolvendo o exercício, eu vou fazendo por linhas, por etapas, para facilitar o aprendizado. E uma coisa é certa, com a aula gravada, vocês podem tranquilamente depois olhar com mais detalhe quantas vezes vocês quiserem, certo? Então, vejam bem, apesar de ali no slide estar tá 16º encontro, na realidade é 18º. Nós estamos dentro da nossa programação, lembrando para vocês, estamos dentro da programação. Então vamos lá. Primeiro passo de tudo, como eu já havia dito, né? Eu quero fazer algumas explicações para a gente resolver esse exercício do lucro presumido, já indicados os tributos ali, CSL, PIS e COFINS, ok? Muito bem. Algumas considerações. Primeiro, trata-se de uma empresa comercial e prestadora de serviço de material de construção. E ela possui as seguintes contas que eu vou passar para vocês, referente ao primeiro trimestre de X1. E, evidentemente, são apurados pelo lucro presumido. Ok? Muito bem, vamos lá. Ora, como nós estamos fazendo o lucro presumido, há que se entender que a apuração é trimestral. Muito bem. Nesse primeiro momento, nessa cor aí alaranjada, né, amarelada, alaranjada, tá? Nós estamos encontrando aqui, vendo, certo? Essas contas, né? As vendas de mercadorias nacionais, também venda para o exterior, mas também teve cancelamento de vendas e também tem serviços prestados, né? Porque a empresa tem uma atividade, né, de comércio e prestação de serviço. E vocês vejam que aqui nós já colocamos o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março e o total, né? O total do lado aqui, que é o total do trimestre, certo? Muito bem. Então, fiquem atentos aí a essas indicações das contas, para que depois a gente sempre vai estar retomando isso aí. Vamos lá. Primeiro passo para nós resolvermos esse exercício. Tá? Primeiro passo. A empresa, antes de recolher a CSL, Imposto de Renda, que é lá no trimestre, ela já obrigatoriamente vai recolhendo o PIS e a COFINS por mês, ou seja, mensalmente. Tá? Bom, se ela já vai recolhendo o PIS e a COFINS de forma mensal, isso vale dizer que o PIS e a COFINS, efetivamente, já vão utilizando-se das receitas ajustadas, ok? A receita bruta ajustada. Pode partir do faturamento bruto e chegar na receita bruta ajustada. Tudo bem. Esse foi o primeiro passo. Vamos lá.
Mais alguns detalhes sobre as contas que foram informadas naquele slide ali, na cor alaranjada, do primeiro trimestre. Vou deixar reforçado aqui, porque a hora que vocês também consultarem fica mais fácil, né? Bom, então, primeiro passo de tudo, aquelas contas alaranjadas, tá? A bem da verdade, todas elas ali tratam-se de receitas da atividade principal. Então, aquelas receitas que constam lá, receita de venda de mercadoria, venda para o exterior, a prestação de serviço, ainda que também tenha o cancelamento, né, ou venda cancelada, tudo refere-se à atividade principal. Muito bem. Nós, academicamente, tratamos a atividade principal como a primeira base de cálculo. Muito bem. Naquele quadro alaranjado, é importante que se observe que nós temos a receita de exportação. Por que se observar? Porque a receita de exportação, ela na realidade não tem incidência tributária, independente da matéria que nós estamos vendo aqui, mas ela não tem incidência tributária para os tributos ou os impostos do IPI, do ICMS, PIS e COFINS. Então, você veja que a receita de exportação não pega só o PIS e COFINS, já pega outras informações que nós já vimos. Então, é importante essa observação. Segunda observação, no caso do lucro presumido, a atividade mista, ela é importante de ser observada. E quando é que a atividade é mista? Quando você tem comércio e serviço, quando você tem indústria e serviço, ou quando você tem comércio, indústria e serviço. Certo? Mas por que daí no lucro presumido considera atividade mista? Porque daí, nesse caso, a presunção que é feita, ela é feita com um determinado percentual para as mercadorias ou produtos, né? Certo? E um percentual diferente para os serviços. Por isso que, nesse caso, é importante ter essa visualização das receitas no contexto misto. Muito bem. Novamente informando, tá, que a apuração do PIS e da COFINS e a CSL Imposto de Renda estão dentro desse período, né? Dentro desse período trimestral. Mas o PIS e a COFINS são apurados mês a mês. Muito bem. Então, com base nessas informações que eu estou aqui dando, voltando naquele slide anterior, para reforçar o aprendizado, então, ato contínuo ou a seguir, né, eu vou também informar no outro bloco as receitas que seriam financeiras, as receitas que seriam de MEP, né, ou as receitas consideradas pela legislação fiscal como receita não operacional ou ainda receita acessória. Ok? Muito bem. Continuando. Nesse slide aqui, na continuação, da mesma forma, janeiro de X1, fevereiro, março e o total. Vocês observem ali na cor azul que agora nós temos as outras receitas produzidas, né, ou auferidas pela atividade. Então, nós temos lá na primeira linha a informação dizendo que é a receita de aplicação financeira nos meses de janeiro, fevereiro e março. Desconto obtido também nos 3 meses. Ora, o desconto obtido também é uma receita financeira. Se você falar em receita de aplicação financeira, se você falar em juros ativos,
Se você falar em atualização monetária ativa, se você falar juros devidos ou apropriados ativamente, receita financeira, certo? Dentro desse contexto de, de receita financeira, nós ainda podemos considerar também as atualizações de IPC, não sei mais o que, tal, desde que some para a empresa. Também devemos considerar, nesse sentido, as alterações também, que seriam as variações cambiais. Caso a empresa tenha empréstimos, operações, vendas, né, pautados em cima de qualquer moeda, então as oscilações que acontecem com o câmbio, gerando receita, também é financeira. Muito bem. Então, nós até poderíamos dizer, se a gente tivesse que colocar no grupo de finanças, né, dentro das despesas lá, que a gente até poderia ter ali a somatória da receita de CDB, do 8.200, com mais 860, por exemplo, no mês de janeiro, né, como receita financeira. Logo abaixo, nós teríamos receita de aluguel. Então, a empresa tem comércio, não sei o que, mas daqui a pouco ela tem uma sala ou alguma coisa, até algum equipamento, sei lá, o que ela alugou. Eu tenho uma receita de aluguel, R$ 5.000. Ali, logo abaixo, tem a receita de MEP, mas vocês vejam que a receita de MEP, ela não está aparecendo no mês de janeiro e fevereiro, está aparecendo no mês de março. Então, provavelmente, a outra empresa lá também fecha os seus balanços trimestralmente, ou coisa assim, e está informando ali que nesse trimestre, nesse período, teve essa receita de MEP aí de R$ 30.046. Logo abaixo, vocês vejam que nós temos a conta de ganho na venda do ativo imobilizado. E a empresa vendeu ativo imobilizado com ganho no mês de janeiro, 16.700, fevereiro não, e 13.900 no mês de março, que dá um total de 30.600 no trimestre. A empresa também teve receita de frete, 12.400, 15.600 e 13.300, ou seja, em todos os trimestres ela teve a receita. Bom, o total dessas receitas, consideradas como outras receitas, né, na contabilidade, no fiscal considerada, na parte fiscal considerada como receita não operacional, extra-operacional ou acessória, porque saiu da primeira base, é tudo considerado como extra-operacional. Vocês vejam que daí ali, por mês, nós temos 43.160 no janeiro, a somatória de 31.235 no fevereiro e 71.264 no março. O trimestre fechou em 145.659. Lembrando que essas informações sempre são extraídas da contabilidade, né? Vamos entender que a contabilidade está escriturada, tá? Feita como manda a legislação para você fazer, né? Muito bem. Então, vocês vejam que agora nós já temos essas informações. Vamos lá. Muito bem. Para a apuração do PIS e da COFINS, estas receitas não são tributadas, certo? Ora, no encontro passado, eu havia dito a vocês que lá em 2005, depois para frente, etc., tal, já tinha decisão, que já tinha sido discutido no Supremo Tribunal, porque justamente pelo fato de nós termos duas modalidades para recebimento do PIS e da COFINS, que é o regime não cumulativo, quando a gente apresenta lucro real, fazendo comparativo, e o regime cumulativo, quando a gente apresenta lucro presumido. Ora,
O que veio primeiro? O que veio primeiro é o regime cumulativo para PIS e COFINS. O regime não cumulativo para PIS e COFINS aconteceu a partir de 2002 para cá, mas antes não. Então, o que ocorre? Já não existia essa tributação praticamente dessas atividades que fossem secundárias ou não operacionais para PIS e COFINS, tá certo? Depois, quando criaram lá, a partir de 2002, a não cumulativa, colocaram lá receita total, que teria que pegar tudo que era coisa. Mas discute aqui, discute ali, e o Supremo Tribunal acabou entendendo que não seria devido. No cumulativo, não. Porque essa legislação do cumulativo ela é muito antiga, ela é lá dos anos de 1990, mais ou menos, salvo o melhor juízo. Tá? Então, eles quiseram aproveitar o gancho de 2002 com a não cumulativa para poder tributar tudo isso aí, mas o tiro saiu pela culatra, não deu. Ora, então, se nós temos que efetivamente apurar o PIS e a COFINS mensalmente, e nós já sabemos que a segunda base de cálculo não entra na operação, então para nós não vai interessar isso aí. Para efeitos de PIS e COFINS não vai interessar esse quadro de receitas aí, certo? Nós vamos voltar nele lá para imposto de renda, tá? Identificar, então, já que nós temos aqui, identificar as receitas que integram a base de cálculo depois da CSL do imposto de renda. Se no PIS e na COFINS não entra, mas para o imposto de renda e CSL nós vamos ter que ver se todas elas entram. Vamos lá. Muito bem. Então, o que eu fiz? Só para vocês entenderem. Aquele primeiro slide que eu passei para vocês na cor laranja, eu coloquei lá janeiro, fevereiro, março e o total. O que eu fiz? Eu fui lá naquela primeira lâmina, naquele primeiro slide, e peguei só o mês de janeiro. Então, eu dei um corte só no mês de janeiro. Tá certo? Até porque, dentro da organização, você vai fazendo mês a mês. Não? Faz, para PIS e COFINS, primeiro faz o janeiro, depois faz o fevereiro, depois faz o março, e assim sucessivamente até o final do ano. Muito bem. Então, mas e por que nós temos que fazer isso? Nós temos que fazer isso mensalmente. PIS e COFINS é mensalmente. Ah, mas já foi visto na lâmina anterior que efetivamente a gente não colocaria a segunda base de cálculo. Sim, a segunda base de cálculo, a lei diz que não precisa colocar. Mas a primeira base de cálculo, sim, ela tem que ser colocada, mas tem que ser ajustada. Muito bem. O que seria o ajuste? O ajuste seria você diminuir IPI, ICMS, substituição tributária, do faturamento bruto da receita bruta. Você tem que abater as vendas canceladas. E para efeitos de PIS e COFINS, eu coloquei na cor azul ali, não tem tributação de receita que vai para o exterior. Certo? Então, as vendas realizadas para o exterior efetivamente não estão sob a tutela de tributação do ICMS, IPI, PIS e COFINS. Ótimo. O que ficou restando ali para nós, então? Se nós efetivamente vamos excluir, né, a receita do exterior, então isso vale dizer que nós vamos ficar só com a venda nacional, a venda interna, 96 mil. Nesse mês aqui não teve cancelamento de vendas, está zerado. E teve uma segunda receita, que é a receita de prestação de serviço, 28.890. Muito bem. Só que nessa soma aqui, que eu puxei lá daquele total que tem o trimestre todo, nós ainda vamos ter que fazer o ajuste nessa conta aqui para poder acertar a receita. De que maneira? Exatamente com isso aqui. Ó. Então, na planilha de cima, nós temos o retrato lá do mês de janeiro. Agora, na cor azul, aqui embaixo, nós temos a receita ajustada no mês de janeiro. O que seria essa receita ajustada? Seria tão somente a soma da venda nacional e mais a do serviço.
Então, 96.300 com mais 28 deu 125.190. Se deu 125.190, a receita da atividade principal está ajustada. Então, em cima desses 125.190, nós aplicamos a alíquota de 3,65. Tá? É óbvio que lá na contabilidade, vocês vão ter que fazer esses cálculos separados, né? Vão ter que fazer o DARF de 0,65 para o PIS e de 3 para a COFINS. Mas como nós estamos tratando academicamente aqui, eu estou ocupando espaço, né? Resumido, né? Tá certo? Já somando as duas, porque é o que interessa para nós, o entendimento, né? Ok? Mas na atividade prática, vocês têm que separar as contas, ok? Então, nesse mês de janeiro, o PIS e a COFINS, apuração e recolhimento, teria que ser de R$ 4.569,44. Ressalvando que, como trata-se do mês de janeiro, esse recolhimento vai acontecer lá no mês de fevereiro, né? Então, sempre o fato gerador de um mês é pago no outro mês, até o final do mês subsequente, tá? Até o último dia. Então, janeiro, já solucionamos o problema do PIS e da COFINS. Primeiro vamos fazer PIS e COFINS para depois o imposto de renda. Vamos lá, fevereiro. No mês de fevereiro, a mesma coisa. Agora eu fiz lá, né, o recorte e trouxe o mês de fevereiro. E já deixei de fora o janeiro ali, só para a coluna estar em branco. Lá no mês de fevereiro também tinha mercado nacional, venda para o exterior. Opa! Mas agora tem um cancelamento de vendas de 13.568. E continua a prestação de serviço. Então, como isso aqui matematicamente já estava, através de soma e subtração, 276 mil, então nós vamos ter que apurar a base de cálculo PIS e COFINS. Vou puxar de novo aqui a informação, né? Ó. Então, o que na realidade foi feito ali? Não colocamos a venda do exterior, obviamente, puxamos a venda interna de 162, subtraímos a venda cancelada e nós ficamos com uma receita de venda de mercadoria ajustada de 148.584. Muito bem. Mas nós também agora ali acrescentamos o serviço, 51.889. Somando as duas, o total tributável para PIS e COFINS, base de cálculo, 200.473. Aplicando o 365, que é a alíquota, 7.317,26. Opa, já temos o segundo mês do PIS e da COFINS. Vê como é rápido e é fácil. Vamos para o terceiro mês. No terceiro mês, que é o mês de março, a mesma coisa. Tivemos venda para o mercado interno, para o externo, também tivemos cancelamento de vendas e o serviço prestado, de tal maneira que o total do período, na sua íntegra, né, foi de 170.831. Realmente, o que aconteceu na empresa. Verdadeiramente o que aconteceu na empresa. Muito bem, mas para efeitos de PIS e COFINS, nós vamos abater aquelas duas contas. Então, isso vale dizer que, tirando a venda para o exterior ali, nós continuamos com 103.200, o cancelamento ali de 12.926 e a venda de mercadorias ajustada ficou em 90.274. E os serviços de 31.992, de tal sorte que o total da receita ajustada para efeitos de PIS e COFINS foi 122.266. Multiplicado 3,65, 4.462,71. Pronto. Então vocês vejam que nós fizemos 3 meses
do PIS e da COFINS e já fechamos os dados. Então, apuramos valor, base de cálculo e os dados. Beleza? Muito bem. Vamos continuar agora. Como nós temos que fazer agora a apuração da CSL do Imposto de Renda, tá? Do primeiro trimestre, então, o que acontece? Segundo passo, vamos identificar as receitas não operacionais que sejam tributáveis mais do trimestre. Nós não vamos nos preocupar agora, janeiro, fevereiro, não. O que vai interessar para nós é o total do trimestre. Nós não fazemos mensal, nós fazemos trimestral. Tá? Então, vamos lá. Ótimo. Se vocês observarem agora, naquela planilha que eu tinha colocado todas as receitas não operacionais, eu também tinha lá janeiro, fevereiro, março. O que eu fiz? Eu já fui na coluna do trimestre, lá, somatória dos 3 meses. Certo? Muito bem. Pegando a somatória dos 3 meses, então nós tivemos de receita financeira 25.680. O desconto obtido dos 3 meses, 3.033. Receita de aluguel, 15.000. Receita de MEP eu coloquei na cor vermelha. Por que eu coloquei na cor vermelha? A receita de MEP, muito embora esteja na contabilidade, ela não é tributável. Aliás, a receita de MEP não é tributável em nenhum tipo de sistema, nem regime, nenhum. Certo? Muito bem. Então, isto vai dizer que, já de cara, essa receita não vai fazer parte da incidência tributária. Bom, ato contínuo ali na linha seguinte, ganho na venda de ativo imobilizado. No trimestre, o ganho foi de 30.600. E receita de frete foi de 141.300 no trimestre. Muito bem. Então, o valor da receita produzido pela empresa, inclusive com a Domep, foi de 145.659. Mas nós temos que identificar as receitas que serão tributáveis. Ok? Vamos lá. Terceiro passo. Somar as receitas da atividade, primeira base, e as não operacionais, segunda base. Para depois a gente chegar na terceira, que seria o total da tributável. Mas nesse caso aqui, nós temos o total das receitas não operacionais, né, de 145.659. Se vocês olharem aqui mesmo no enunciado do terceiro passo, eu já subtraí o 30.045 do MEP. Então, isso vai dizer que o valor de 115.613 vai ser a segunda base de cálculo. Então, essa aqui vai ser a segunda base de cálculo que vai somar da mercadoria. A soma das duas da terceira base de cálculo, a receita total, tributável. Né? A somatória da primeira base com a segunda é o lucro presumido. Lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, sempre são base de cálculo. Sempre. Então, 115.613. Marque esse valor aí. Marque esse valor. Muito bem. Agora, observe o seguinte. Nós temos a receita mensal, janeiro, fevereiro, março,
que nós efetivamente já deixamos ajustada para efeitos de PIS e COFINS. Nós não sabemos se aquelas receitas que seriam tributáveis ou não para o PIS e para a COFINS, se teriam o mesmo tratamento para a CSL e Imposto de Renda. Então, veja o que eu escrevi ali. Pelo fato da empresa já ter apurado a receita bruta mensal para efeitos de PIS e COFINS, basta que se considere a receita de exportação do primeiro trimestre para você oferecer a tributação. Então, se lá você tem janeiro, fevereiro e março, que você excluiu a receita de exportação, e lá foi excluída mensalmente, aqui, essa receita de exportação, que vai ser do trimestre, ela vai, então, somar para a basical. Lá você exclui, aqui você soma. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, eu sempre estou trazendo para vocês da planilha anterior, aí formatada para a gente chegar nos resultados. Então, vocês vejam lá, eu peguei as vendas de mercadorias, janeiro, fevereiro e março, 335. Serviços prestados, 112. O total dessas receitas no trimestre foi de 447.929. Mas agora, para efeitos de imposto de renda, PIS e COFINS não tinha a receita de exportação. Mas para o imposto de renda, eu acrescentei a receita de exportação do trimestre. Se vocês pegarem lá, a exportação dos 3 meses foi de 148.948. Se eu pegar o 447, que é a somatória em azul, mais 148, que é a somatória em amarelo, eu tenho o total da receita da atividade. 596.877. Mas, ainda, desse 596 mil, eu tenho que separar desse total os 112.771, que é a receita de serviço. Susan, por que eu tenho que separar? Você tem que separar porque dentro desse 596, você tem que ter 484.106, que é a receita com mercadoria tributável ajustada. E você tem que ter o total de 112.771, que é serviço, separado. Por quê? Porque já fizemos vários exercícios, que quando você mexe com comércio e indústria, o percentual é menor, 8%. Se você mexe com serviço, o percentual é maior, 32%. Por isso que tem que separar. Ok? Então vamos lá. Feito isso, vamos fazer os ajustes. Antes disso, lembrando, João, que eu disse lá para vocês, na realidade, a subtração da receita de serviço, ela deve ser feita, pois o percentual de presunção é feito por atividade. Foi o que eu disse para vocês ali. E o que nós vamos fazer agora? Finalizar o exercício. De que maneira? Opa! Novamente, vocês vejam que eu já deixei ali, né, a planilha montada, tá, de tal sorte que é só alimentar com os números, certo? Muito bem. Então, vamos fazer isso no passo a passo. Observem que lá na linha número 1 já está considerado o 484.106, que é o total de venda de mercadorias.
inclusive com a exportação. Sobre esse valor, vejam na segunda coluna, você aplica o 8%, que é a presunção para o IRPJ. Ao fazer isso, na terceira coluna, você tem a base de cálculo, certo? Se você tem a base de cálculo, é sobre a base de cálculo que você aplica a alíquota depois. Muito bem. No caso da CSL, o percentual é de 12%. Aplicado sobre o 484.106, a base de cálculo vai para 58.092,72. Ora, eu já falei para vocês e sempre vou retomar, independente de ser lucro real, lucro presumido, simples nacional, o serviço é sempre tributado de forma maior. Vocês vejam novamente ali a CSL, inclusive, tá? 12% nesse caso aqui, né? É óbvio que a CSL é 12% nesse caso aqui, porque ela tem lá uma finalidade lá, vamos dizer assim, para atender crianças desamparadas, os velhos, eu não sei mais o que, entende? Aquelas pessoas que são necessitadas, pelo menos ela teria esse caráter aí para auxiliar essas pessoas. Se faz isso, não sei. Muito bem. Agora, por que que nós, então, fizemos aquela subtração lá? Porque o serviço ele é colocado na linha 2. E vejam que o serviço do trimestre é o 112. 112,755. Só que, na realidade, a alíquota do serviço, diferentemente do IRPJ, que era de 8% para a mercadoria, é de 32%. E, simultaneamente, é 32% também a CSL. Então, lá é 8,12, aqui é 32,32. Então, vocês observem que lá na venda de mercadoria você tinha 484 mil e ficou com 38. Aqui você tem 112. Se você multiplicar esse 112 por 3, que daria 300 e pouco lá, 324, provavelmente lá 324 com 12, 36, vamos dizer que seria nem 340, a base de cálculo já chegou lá, cara. 3, 4 vezes com faturamento menor de serviço, a base de cálculo é enorme. E da mesma forma pega na CSL. Se lá na CSL você sobre 484 você pagava 58, aqui em 100 você paga 36. Muito bem. Quando então nós fizemos isso aqui, eu já estou fazendo resumido, né? Não estou colocando conta por conta, não tem um espaço para ver isso aí. O que ocorre? Nós agora temos então o total do que? A base de cálculo. Então, o número 3 aqui, que é o total da primeira base de cálculo, é exatamente da atividade principal. Primeiro, base de cálculo. Então, lá, do imposto de renda aqui, deu 74.815. No caso aqui da CSL, deu 94,20 mil a mais. Então, ótimo. Mas agora, aqui no item 4, vai entrar aquelas receitas não operacionais. A única conta que não vai entrar aqui é exatamente a receita de MEP. Eu não vou discriminar uma a uma, porque você já tem isso discriminado no slide anterior. Eu puxei aqui só o total dela lá, certo? Ó, que é o 115, tá? Então, vocês vejam que as receitas consideradas não operacionais, elas não têm presunção. A presunção é só na primeira base de cálculo. Se ela não tem presunção, os 100% dela vem direto aqui. Então, se você tiver uma receita de juros de 1.000, vai vir 1.000 para cá. Se você tiver um ganho na venda imobilizada de 100 mil, vem 100 mil para cá. Certo? Porque não existe presunção.
presunção só na primeira base de cálculo, atividade principal. Muito bem. Feito isso, nós temos então agora aqui a primeira base de cálculo, que é 74, imposto de renda, e a segunda, que é 115. Aqui na CSL, 94 com 115. Com isso, nós fechamos a terceira base, que é a base final. Ó, terceira base de cálculo, que é o número 3 mais o 4. A terceira base de cálculo, então, vai ser essa aqui, ó. Ó. Então, fechou em 190, 428,20 para o imposto de renda e 209,792 para a CSL, certo? Muito bem. Se nós temos a base de cálculo, solucionado está. É só aplicar a alíquota agora e definir tributo, tá bom? Então vejam aqui, dos tributos, né? Dos tributos, o 15% já está embaixo da coluna do imposto de renda. Esse 15% é multiplicado em cima do 190. Então, o imposto de renda pela alíquota básica deu 28. E a CSL multiplicado em cima do 209, 9%, deu 18. Muito bem. Mas ali no 4.1 tem uma informação. Até agora a gente não tinha feito, né? Salvo um deles, teve acho que um exercício que nós fizemos. Mas agora aqui eu fiz com adicional também. Vamos lá. Ó, se a base de cálculo do imposto de renda era 190 e o limite é 60, então 190 menos 60 vai ter um excesso de 130.428,20. Sobre esse excesso, você aplica o adicional de 10%. Aí dá 13.042,82. É óbvio que esse adicional só tem no imposto de renda, não tem na CSL. Ok? Muito bem. Feito isso, nós devemos ter o total dos tributos aqui, tanto do imposto de renda como da CSL. Então, no caso do imposto de renda, o recolhimento do DARF seria de 41.607,05 e o total da CSL 18.881,32. Eu já havia dito, se alguém de vocês quiser fazer uma linha abaixo e colocar o total da carga tributária, né? No caso aqui foi a soma, né? Carga tributária do imposto de renda, das duas, né? Nada impediria também que colocasse aqui o número 7 e colocasse a carga tributária do PIS/COFINS, eu teria todas elas, né? Não teria todas elas porque ainda teria que ver o ICMS, o IPI, coisa assim, né? Mas aqui do imposto de renda, 41,18 deu 60 mil. Então, já está solucionado todo o exercício que você está fazendo. Muito bem. Por que eu fiz questão de fazer a montagem desse jeito? Porque o trabalho que eu vou pedir sobre o lucro presumido lá o ano que vem para vocês, né? Porque esse ano não vai ser possível, eu vou fazer exatamente com base nesse exercício aqui que eu fiz para vocês. Bom, até deixa anotado aí que eu vou pedir valendo nota o exercício em cima desse critério aí, tá bom? Muito bem. Visto a situação do lucro presumido, aí nós temos um outro... Posso fazer uma pergunta antes de passar para o próximo assunto? Não? Pode, Alexandre. Não, Alexandre, pode perguntar. Imaginamos que tem uma empresa, vamos supor, que vende e instala ar-condicionado.
Se eu chegar lá e quiser comprar o ar-condicionado, ele vende para mim, mas se eu levar o meu, ele instala também. Quando eu compro nessa loja, ele pode vender, embutir o serviço direto na venda do produto? Por exemplo, vender o ar com instalação? Não, não, porque são duas atividades separadas, né? Certo? Uma é a venda de mercadoria, a outra é a prestação de serviço. A prestação de serviço, ela é um tributo municipal, né, do ISS, ok? Então, ele não pode, na mesma nota, tipo assim, ele até pode destacar em campos, né, ó, de repente o valor do ar-condicionado é tanto e ter um outro campo lá dizendo que a colocação, sei lá, a instalação é tanto, porque nada impede que na nota fiscal tenha as duas situações, mas os tributos vão ser diferentes. Um vai ser serviço, o outro vai ser mercadoria. Se porventura ele chegar e dizer assim para você, ó, você está pagando o ar-condicionado, portanto, e a mão de obra deixa por minha conta, aí ele não está cobrando nada de você. Aí é ele que está se pedindo para alguém instalar lá e não está sendo considerado faturamento. Mas não tem como. Assim, Cada, mas desde que ele não discrimine, mas geralmente está embutido isso aí, né? Na venda do produto. sim, sim, Justamente para otimizar a parte de imposto, né? sim, sim. De repente o cara chega para você assim, ó, quanto que é o ar-condicionado? Aí, um exemplo lá, 5 mil colocado para você, certo? 5 mil. É óbvio que ele não está tirando nota fiscal para você ali, nada, mas É, ele embutiu, ele alavancou no preço da mercadoria, com sim. certeza. Se a mercadoria era 4.500, ele alavancou para 5. Pode É, pagar, e, tem. e isso a gente vê pneu, isso o cara Sim, vende pneu instalar, né? Então isso acho que também ficaria impossível fiscalizar isso aí, né? é muito difícil, né, cara? Muito difícil. Por isso que se a tributação tivesse um patamar assim bem razoável, né? Ok? Porque no fundo, no meu modo de ver, né, o governo ele teria que tirar o mínimo possível, necessário, né, mas não de uma maneira estratosférica, porque, por incrível que pareça, tudo isso é repassado e arrebenta com a economia, né, cara? Arrebenta com a economia. Né? Mas esses artifícios todos têm aí, sabe? Tem, cara. Ah, Bom, eu espero que um dia essas coisas acabem, entende? Espero, né? Vamos ver se eu vou ver isso. Mas vejam tá bem, certo. sem ser o lucro presumido, já pegando o engate, nós também temos o lucro arbitrado. Tá? E até eu não vou entrar muito no mérito do lucro arbitrado, só vou dar uma pincelada para vocês saberem que ele existe e por que ele existe. Tá? Muito bem. O lucro arbitrado ele é um regime, né, que está presente na própria legislação federal já há muito tempo. Mas lá em 1995, ocorreu algumas modificações que estão vigentes até hoje. Entre elas, conforme a lei, é permitido à Receita Federal tributar de forma arbitrária empresas que não apresentem escrituração contábil dentro das normas legais, como relatórios contábeis que comprovem as bases de cálculos numéricas, que sejam comprovadas as apurações e recolhimentos dos tributos do imposto de renda, da CCL, etc, etc. Então, qualquer coisa lá que gere se suspeite, né, de sonegação, qualquer coisa assim, ou ainda que a própria fiscalização vá fazer a fiscalização e não consiga chegar a nenhuma conclusão, por exemplo, começa a ver que tem lançamento A, lançamento B, que são coisas fictícias, que não tem documento, que não tem nada que comprove. Então, ele simplesmente pode usar, né, do regulamento de imposto de renda, o 9.580, e assim todos os que já tiveram, e fazer arbitramento. Bom, o arbitramento em si é um lucro presumido com multa.
Tá? O lucro arbitrado é um lucro presumido com multa, só isso. Tá? O critério de você apurar o lucro presumido é o mesmo do que o lucro arbitrado, com a ressalva que tem uma multa. Tá? Mas de que maneira que acontece essa multa? Essa multa, ao invés de você ter, por exemplo, lá a presunção de 8%, você acaba tendo 8% mais 20%. Cada uma daquelas alíquotas ela tem um acréscimo de 20%. Então, o lucro é simplesmente, assim, muito simples, né? O lucro arbitrado é um lucro presumido com um adicional de 20%. Ok? Muito bem. Então, esse é o lucro arbitrado nessa situação. Vamos lá. Por meio dessa legislação que trata aí do lucro arbitrado, tá? Foi estendida a possibilidade de, naquela época, era só a fiscalização que usava, até 95. Tá? Mas a partir de 95 para cá, eles abriram uma exceção que o próprio contribuinte pode ser autopenalizado. Tá? O que ele faria? Ele, vamos dizer lá que ele, se ele fizesse pelo lucro presumido, ele pagasse, por exemplo, lá um valor de R$ 1.000, certo? Ele, fazendo uma autopenalização, um autoarbitramento, que a lei permite, ele, ao invés de pagar R$ 1.000, ele pagaria 1.200. Ficaria com 20% a mais. Tá certo? Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Tá? Daqui a pouco ele também faz um autoarbitramento porque ele não tem o documento. Vamos lá, pegou fogo nos arquivos, na empresa, sei lá eu, no computador, qualquer coisa dessa natureza, não deu tempo de ele enviar para a Receita Federal, qualquer coisa, qualquer motivo. São os mais nefastos possíveis, né? Eu, no meu tempo de aluno, nós não tínhamos a contabilidade tão avançada como hoje ela tem na sua TI, né, na tecnologia, mas, cara, a coisa mais comum que tinha era a casa lá ser alagada, fogo, tocava o fogo na empresa. Teve uma situação que até um avião caiu em cima de um prédio lá. Né? Então são até coisas cômicas que se produziam aí para, de repente, não se justificar uma contabilidade ou coisa assim. Né? Então, a partir de 95 surgiu essa possibilidade de auto-arbitramento. É minha culpa, eu me auto, né? Eu não tenho isso, mas eu quero me autopunir para poder pagar o tributo. Eu sou um cidadão brasileiro. Tá? Muito bem. Aí o que acontece? Esse lucro arbitrado ele pode ser aplicado de duas maneiras. Qual seria? Primeiro, ele pode ser aplicado e calculado pela Receita Federal do Brasil quando a empresa não tem escrituração contábil nenhuma. Ela, de repente, tinha lá o lucro real, não fez a contabilidade, não fez Elalur, não tem nada. Não mandou os SPEDs da vida. Então, vamos tornar um negócio bem tenebroso aqui. Então, a Receita Federal, nesse sentido, pode fazer o arbitramento. Quando você fala o arbitramento, ela faz o lançamento, né, um auto de infração. Né? E o que mais? E também pode ser feito pelo próprio contribuinte, como já alegado ali em cima. Tá? Quando, pelo menos, se reúna condições de provar qual é o valor da receita. Então, tem que ter alguns elementos que se prove o valor da receita. Ok? Muito bem. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que, por incrível que pareça, a empresa, de repente, diga, eu não consigo nem comprovar a receita. Aí vão ter outros critérios. Mas veja lá o que diz o artigo 603 nas hipóteses de arbitramento. Primeiro, o imposto sobre a renda, que é devido trimestralmente no decorrer do ano calendário, será determinado com base nos critérios de lucro arbitrado,
quando, conforme a Lei 8981, tal, veja lá, 95, né? Depois sucessivas, né? O grifo é meu lá, o azul eu que estou grifando, né? Não tem, na lei nunca tem grifo, eu coloquei aqui. Quando? Vamos lá. Veja lá. Eu só coloquei algumas aqui para vocês. Por exemplo, quando, no inciso primeiro, o contribuinte que é obrigado à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou ainda deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Então, chegar lá, não tem nada disso, pode fazer o arbitramento. E mais, inciso segundo, o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros, os registros auxiliares de que trata a lei, né? E também as demonstrações exigidas pela legislação fiscal, né? É aquela velha história, tudo tem que ter comprovação, né? Desde nota fiscal, desde de ficha de estoque, desde não sei do que. Às vezes, eu fico vendo em muitas situações pessoas que pensam, eu vou mexer lá, vou mexer aqui. Cara, por trás tem todo um sistema. Se você mexer na parte financeira, tem as aplicações, tem bancos. Se você mexer na parte imobilizada, tem as notas fiscais, tem as localizações. Se você mexer em parte de despesas, tem que ter as comprovações. Cara, não tem como, está tudo amarrado. Tudo amarrado. Então, você de repente até pode entrar lá numa determinada situação. Vamos dizer que o estoque é de 20 mil, você diz que o estoque é de 50. Pô, para você provar que o estoque é de 50, tem todas as mercadorias que entraram, tem as fichas de estoque, as mercadorias que saíram. Se efetivamente aquilo estiver fora de controle, tudo que está fazendo é fictício. É manobra. Não tem. Isso aí qualquer pessoa que é perito aí acha fácil essas coisas, não tem? Isso é como se fosse o perito. Eu, quando fiz o meu curso de Direito, né, eu sempre admirava muito o professor, ele falava uma pura verdade. Ele dizia sempre, o cadáver mostra a verdade. O próprio o defunto fala. O tempo que a pessoa morreu, o estado de composição, tudo que está o corpo, os bichinhos que ficam no corpo, as cores, as mutações que acontecem no corpo depois de morto, ele sabe identificar até as horas, sabe tudo. Então, não adianta, cara. Se você for fazer qualquer perícia, qualquer auditoria, você chega fácil em qualquer coisa. Muito bem. O inciso terceiro. A escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a torne imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, a bancária ou determinar o lucro real. E tem mais um pequeno detalhe, sem ser a própria legislação tributária, salvo o melhor juízo, tem o artigo 50 do Código Civil, que efetivamente eles desclassificam a escrita. Eles simplesmente anulam a escrita. Ela fica totalmente imprestável. Um abraço. Tá? Aí o item quarto. O contribuinte que deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos de escrituração e fiscal, ou o livro caixa, no caso da hipótese, né, do artigo lá, do lucro presumido, coisa assim. Então, tem que apresentar os documentos, não tem outro jeito. E o quinto, o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido. Por exemplo, ele é obrigado a fazer no lucro real e ele indevidamente opta pelo lucro presumido. Mas de que maneira? Algum dos vícios, a negligência, o erro, a falta de conhecimento, a inexperiência, de repente até a malícia, não sei. Né? Então,
se porventura ele cometer esses deslizes, o arbitramento é cabível também. E o sétimo, o contribuinte não mantiver em boa ordem e de acordo com as normas contábeis, CPC, etc., recomendadas, livro-razão, as fichas que são utilizadas para fazer resumos, totalizadores, por conta ou subconta, os lançamentos que são efetuados no livro diário, tudo isso aí tem que estar comprovado. Sem rasuras, inclusive, sem nada. Né? Muito bem. Explicado tudo isso, qual seria a base de cálculo, então, a base de cálculo do lucro arbitrado? A base de cálculo do lucro arbitrado é a mesma do lucro presumido, mas com uma adição de 20% na alíquota que seria do presumido. Tá? Então, por exemplo, eu até fiz questão de pegar ali a do lucro presumido de serviços. Né? Então, se você emite uma nota fiscal de serviços e você é optante do lucro presumido, você vai aplicar o 32%. Tá? Se por qualquer um daqueles vícios, daqueles erros, daquelas inaptidões, daquelas negligências, você efetivamente até não tiver com as informações devidas, você pode se auto-arbitrar. De que maneira? Opa, ao invés de eu pagar sobre o percentual de 32%, eu pago sobre 38,40%, que nada mais é do que 20% em cima do 32%. Tá? A mesma coisa o 8%. 8%, 2 vezes 8, 16. 1,6. O lucro arbitrado em cima do lucro presumido de 8% seria 9,6. Então, se você fizer o lucro presumido no comércio, seria 8%, presumido. Mas se você fizer o arbitrado, vai ser 9,6, com 20% a mais. Ok? Muito bem. E aqui eu estou deixando também um exemplo, acho que para vocês, né, só para clarear. É importante compreender que o lucro arbitrado não deve ser encarado como uma modalidade optativa. Não considere como uma modalidade optativa. Tá? Ou favorecida de tributação. Não veja também isso. Mas sim pelo fato do descumprimento que, porventura, ocorra em relação à legislação fiscal e contábil, e daí provocando um arbitramento do lucro ou apuração de resultados devidos. Né? Muito bem. Muito bem. Então, pegando o gancho aqui, eu fiz exatamente uma pequena conta, que é isso mesmo. Né? No caso do lucro presumido, que fosse de uma indústria ou do comércio. Né? Então, por exemplo, se a empresa estiver no cálculo do lucro presumido, a receita bruta seja de 30 mil, você veja que o percentual não é 8%, é 9,6%. Porque todas aquelas alíquotas daquela tabela são multiplicadas em 20%. Então, o arbitramento seria 9,6, que daria 2.880. E daí, em cima desse arbitramento, você aplica a alíquota de 15%. Tá? Então, você veja bem lá, se você pegasse ali o 432 e dividisse por 1,20, você teria 360. Então, essa mesma conta, se fosse feita no lucro presumido, com base no mesmo valor de 30 mil, você pagaria no lucro presumido, com base em 8%, você pagaria R$ 360. Como você está fazendo por arbitramento, você paga 432. Então, isso vai dizer que está pagando 20% a mais em cima do lucro presumido. Não se mexe na CSL. O arbitramento só acontece no imposto de renda, na CSL não. A CSL continua com os mesmos percentuais que tem lá no presumido. Mesma coisa.
Muito bem. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que alguém diga à empresa, o contribuinte, infelizmente, eu não sei precisar quanto que é a minha receita. Queimou tudo, sumiu tudo, não sei. Quanto que é a minha receita, eu não sei. Quando efetivamente não se saber a receita, veja bem, o, quando se sabe a receita, sempre o arbitramento se dá pela receita bruta, sempre, ajustada, né? Agora, nesse caso, que efetivamente você não saiba qual é a receita bruta, aí a Receita Federal tem lá uns 50 itens, mais ou menos, para se chegar a uma conclusão. Ela que vai escolher daí. O fiscal que esteja fazendo lá a autuação, fazendo os estudos, ele que vai verificar lá qual é o percentual, qual é a base que ele vai pegar para sustentação. Mas veja bem, nesse caso será determinado por meio de ofício, mediante inúmeras possibilidades, acabei de falar, tais como eles podem utilizar registros, valores de períodos anteriores, eles podem utilizar qualquer valor de ativo que tem lá dos períodos anteriores, ele pode utilizar valor do próprio capital social que a empresa está registrado, eles podem se utilizar de compras que a empresa efetuou, de mercadorias, etc. Tal. Eu ainda não sei se tem aqui mais outra lâmina, mas pode se fazer isso por folha de pagamento. Vamos ver aqui. Não, não. Aqui já está a CSL. Eles podem se utilizar por um percentual ou uma folha de pagamento. Eles podem se utilizar pela imobilização que a empresa tenha. Eles podem se utilizar pelo total do ativo que a empresa apresenta. Eles podem se utilizar não só pelo capital, mas pelo PL da empresa. Então, eles têm inúmeras possibilidades. E para cada uma dessas possibilidades tem um coeficiente de arbitramento. Ok? Muito bem. E daí, como é que fica o caso da CSL? No caso da CSL, não existe um percentual de arbitramento como ocorre na apuração do imposto de renda. Portanto, ela continua sendo aplicada com o percentual de 12% comércio e indústria e 32% na prestação de serviço. Pronto. Então, a CSL não altera nada, só no lucro presumido. Tá beleza? Muito bem, pessoal. Eu penso que com essa aula também de hoje, a gente, na realidade, fecha, né, a nossa proposta aí de aula e a gente simultaneamente mata, né, nós matamos, eliminamos, né, o nosso lucro presumido, lembrando, e o arbitrado, lembrando a vocês que nós já, desde o início, sempre estamos batendo na tecla do lucro real, PIS e COFINS não cumulativo, ICMS e IPI, também as atividades de indústria e comércio, né? Lucro presumido, PIS e COFINS cumulativa, tá? Junto com isso, vários lançamentos contábeis que nós já fizemos, a começar pelas PECs da vida, as receitas, adições no LALUR, tal, compensação. Fizemos também várias coisas até no sentido até de planejamento tributário, qualquer coisa assim, né? Vocês veem que daí, com essa parte da tributação, a gente vai praticamente ficar agora mais para frente na iminência de mais alguns temas, até provavelmente de lucro real, algumas dicas que eu posso trazer aqui, mas nós também vamos mexer com a folha de pagamento que vai tomar um bom tempo da gente também, certo? E eu devo até incluir depois, em cima desses tributos aí, algumas coisas aí que sejam úteis para vocês. Lembrando que, por fim, nós vamos ter daí o último regime tributário, que vai ser o Simples Nacional. Simples Nacional, tá certo? Eu até penso, dentro da minha programação, já deve estar mais ou menos esquematizado assim, de
ato contínuo passar para o Simples Nacional, e daí lá para frente deixar, né, a folha de pagamento, daí até que a gente termine o tempo lá, tá certo? Bastante coisa também. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste, né? Alexandre, se precisar perguntar mais alguma coisa. Senão, eu peço encarecidamente a vocês que, né, deixem a sala para eu poder baixar os arquivos. Também tem que aguardar que a gravação seja finalizada, porque ela dá um tempinho aí de 4, 5 minutos para poder baixar totalmente. E daí para passar para a turma, né? No caso, hoje é a turma B tem que passar. E agradecer aí a presença de vocês, revejam aí a gravação, né? Tá certo? E tenham um bom final de semana a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, hein, pessoal. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite.